Nesse vídeo, eu quero dar continuidade ao trabalho de produzir uma máscara sobre essa imagem. Bom, eu tinha parado nesse ponto aqui no vídeo anterior e, para não matar as pessoas de tédio, eu resolvi cortar o intervalo no qual eu fazia o divertidíssimo trabalho de corrigir essa máscara para que ela ficasse assim. E eu fiz isso do mesmo jeito que eu fiz em alguns filmes anteriores. Eu utilizei o brush nos momentos mais óbvios, enfim, mantendo um hardness de 100% e a cor branca quando eu pinto dentro da máscara. E para que eu pudesse tomar conta dos detalhes, Ctrl+1 para observar esse cara aqui em 100%. Em alguns momentos eu usei esse mesmo brush com overlay ou com soft light, ou então eu utilizei o Dodge Tool com Hand em Highlights e Exposure em 100% para conseguir retirar esses detalhes sem de alguma forma danificar a máscara. Ok, teoricamente seria necessário nesse ponto simplesmente Ctrl-clicar nesse cara aqui, reativar a imagem, retornar nesse cara aqui e finalmente aplicar essa máscara sobre esse sujeito. Mas antes disso, eu queria usar um pouco do tempo que a gente tem ainda para explicar o que diabos eu fiz com aquele ajuste de levels, tornando esse cara uma imagem com um contraste mais intenso. Ok, para explicar o que o levels faz, eu vou usar dois exemplos. O primeiro é a foto dessa modelo aqui. Eu vou vir aqui no layer, clicar duas vezes, chamar essa imagem de mulher. E o que eu vou fazer aqui é aplicar um layer com ajuste de levels para que eu possa explicar o que esse carinha faz. Eu venho aqui, no segundo ícone da direita para a esquerda, Alt, clico nesse cara para automaticamente eu poder nomear esse sujeito. Vou chamar esse cara de 1 por enquanto. E o que eu vejo quando eu olho para esse cara é esse sujeito aqui. Esse cara aqui é um histograma. Ele representa a quantidade de pixels para cada valor de luminância no interior dessa imagem. Nesse caso aqui, eu estou olhando para a imagem composta, ou seja, eu estou olhando para os três canais. Eu posso observar essa distribuição para o canal verde, para o canal, perdão, para o canal vermelho, para o canal verde e para o canal azul. E essa é a quantidade de pixels da maneira pela qual eles se distribuem, levando em conta cada um desses canais. Ou seja, eu percebo por esse cara aqui, retornando para o canal em RGB, que existe uma quantidade muito grande de pixels nessa margem aqui, com esse valor aqui, e uma quantidade muito pequena de pixels nesse outro canto aqui, uma quantidade muito pequena de pixels com esse valor aqui. Isso quer dizer o seguinte, aqui do lado esquerdo eu tenho os valores que correspondem ao preto puro, aqui do lado direito eu tenho os valores que correspondem ao branco puro. Então eu percebo que eu tenho uma quantidade muito pequena de pixels que dizem respeito ao preto, por uma razão mais ou menos óbvia, não tem praticamente nada preto nessa imagem, e uma quantidade muito grande de pixels que tendem ao branco. Aliás, uma quantidade excessiva, porque a gente percebe que existe uma quantidade de informação que não pôde ser registrada nessa imagem, certamente pela maneira pela qual ela foi capturada, e nesse ponto aqui, a informação que a gente tem acaba abruptamente. Mas nesse caso aqui é exatamente o contrário. Se eu observar esse cara aqui, eu percebo que tem uma quantidade grande de pixels, uma quantidade grande de valores de luminância para os quais eu não tenho pixel algum. Ou seja, isso aqui é como se fosse um espaço vazio, em que, na verdade, a informação disponível para essa imagem começa mais ou menos a partir daqui para diante. A moral da história é mais ou menos o seguinte: se eu aumentar esse valor aqui, se eu aumentar o valor que corresponde a essa margem esquerda, eu informo a seguinte coisa para o Photoshop. Eu indico para o Photoshop que tudo que tiver antes desse novo valor que eu vou marcar aqui passa a ser zero. Então, por exemplo, se ao invés de 0 eu tenho 10
como sendo o primeiro valor ali, eu movo esse slider um pouco para a direita e indico que desse ponto para trás, ou seja, todos os pixels dentro dessa imagem que tem um valor de 10 ou menos, agora passam a valer 0. Isso é um pouco difícil de visualizar, dito assim, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara aqui em 20, porque eu sei que essa é uma medida boa para essa imagem, eu sei que de 20 para trás eu não tenho praticamente informação nenhuma, vou me aproximar um pouco da modelo e vou ligar e desligar essa camada do layer. Eu percebo que assim era a imagem como ela era originalmente, e assim a imagem como ela é agora, uma imagem com mais contraste. Eu vou sair desse layer e vir para esse cara aqui para tentar demonstrar isso de forma mais precisa. Quando eu quero saber qual é a cor de um pixel dentro do Photoshop, eu uso esse cara aqui, o eyedropper, que tem o shortcut de I. E se eu clico nesse cara, se eu clico nesse sujeito aqui, eu consigo saber sobre qual cor eu estou falando. Nesse caso aqui, eu tenho só 3 cores dentro dessa imagem: o branco puro, o preto puro e esse cinza médio. Enfim, o cinza com 128 em cada canal, ou seja, um cinza médio. Um ponto intermediário entre o branco total e o preto total. Eu posso deixar, inclusive, esse valor marcado, não aqui, enfim, onde eu tenho que vir, clicar nesse sujeito, abrir essa janela, mas se eu shift clicar sobre um ponto qualquer da imagem, eu sou catapultado para essa janelinha aqui, na qual eu sei que esse ponto 1 aqui tem esses valores em RGB. Bom, eu vou deixar esse cara do jeito que ele está para poder mostrar aquilo que eu quero mostrar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a foto daquela modelo. Eu vou vir aqui, vou chamar esse cara de número 1. E nesse caso aqui eu percebo que o histograma é um pouco diferente por uma razão mais ou menos óbvia. A quantidade de informação que eu tenho é absolutamente ridícula. Mas eu quero demonstrar o seguinte. Eu vou colocar esse cara aqui. À medida que eu for diminuindo o valor ali no que diz respeito a essa margem esquerda, é interessante ver o que vai acontecendo com esse cara aqui no centro. Porque se eu diminuo esse cara aqui, por exemplo, em 10 pontos, e eu vou clicando com a seta para baixo, para diminuir esse cara em intervalos de 10 em 10 pontos, se eu simplesmente utilizar a seta para baixo, eu diminuo esse cara em valores de 1 ponto. Se eu usar Ctrl clique para baixo, eu diminuo esse cara em valores de 10 pontos. E à medida que eu vou fazendo isso, progressivamente essa barra cinza vai se tornando cada vez mais clara, ou seja, ela vai tendendo cada vez mais ao branco. Porque o que eu estou, de uma certa maneira, indicando para esse cara aqui é o seguinte: todos os pontos de 155 em diante, eles passam a ser considerados brancos. Então, à medida que eu empurrar esse cara aqui para baixo, 145, 185, à medida que eu me aproximar cada vez mais do 128, que é o valor que esse cara aqui tinha originalmente, à medida que eu me aproximar do 128, ou seja, à medida que eu me aproximar do cinza, eu transformo aquilo que era anteriormente cinza em branco, ou seja, eu digo que aquilo que correspondia ao cinza, 128, nessa marcação, agora se torna branco, ou seja, eu tornei essa imagem cada vez mais clara. Se eu voltava esse cara aqui à posição inicial, ao invés de fazer isso com o slider da direita, eu fizer isso com o slider da esquerda, ou seja, se eu for aumentando progressivamente esses valores aqui, eu indico nesse ponto, por exemplo, que tudo que vale 50 ou menos se torna branco. E até eu alcançar o valor de 128 aqui, que era, de novo, o valor que esse carinha aqui tinha, eu vou escurecendo esse cara até o momento em que esse sujeito aqui se torna finalmente completamente preto. Quando eu faço isso, eu não escureço o branco, nem torno o preto mais claro.
por uma razão específica. Sempre tem que haver um ponto na imagem que seja absolutamente branco ou absolutamente negro. Essa é uma ferramenta importante para aumentar o contraste entre os objetos e é através dela que eu consegui, nesse cara aqui, com esse ajuste de levels que eu fiz, tornar pontos da máscara que estavam cinza pretos ou tornar pontos que estavam cinza dentro da máscara brancos. Ok, eu vou voltar para esse cara aqui, vou clicar nesse cara aqui mais uma vez, vou desligar esse sujeito, vou vir com o eyedropper aqui para roubar essa cor desse cara, vou inserir um solid color aqui, só que eu quero que esse solid color seja exatamente a cor complementar a esse rosa, por isso eu vou diminuir 180 pontos desse cara, vou colocar esse cara aqui embaixo desse sujeito, vou desligar esse cara e agora eu tenho uma máscara razoavelmente bem construída, levando em conta todas essas técnicas que eu demonstrei aqui no Photoshop.